Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém. Eu quero que a Betel saiba que eu me sinto muito honrado pela lembrança do meu nome para ser o pregador nesta data tão significativa desta igreja. Eu quero que vocês saibam da minha emoção, da minha alegria em ver o Henrique e a Arilma realizando um ministério bem mais profícuo do que o meu. Eu louvo a Deus pelo crescimento desta congregação, pelo crescimento do apóstolo Henrique. Aqui estão dezenas de obreiros a quem ele orienta, dá a mentoria, o discipulado, e eu fico muito feliz em ver este homem alegre, entusiasmado com a obra de Deus, a despeito da luta que ele enfrentou com a doença que os irmãos bem sabem, mas nós estamos aqui hoje profetizando a plena cura do seu filho. E a gente deve celebrar em breve, não é, que nos 25 anos da Betel, Deus completou a obra, curando plenamente o apóstolo Henrique, e ele vai ter muita história para contar, testemunho e abençoar muitas vidas. Amém? Hoje é dia de celebração. Celebrar significa reconhecer, relembrar os feitos de Deus na nossa vida e na vida da igreja Betel. Certamente, se os irmãos fossem escrever um livro do que Deus fez nessa trajetória de 25 anos, muitos testemunhos extraordinários seriam nomeados, seriam listados no livro, da história desta igreja, dos pastores, dos obreiros, das conversões, dos milagres que Deus operou, porque 25 anos não são 25 dias. E a gente percebe pela festa de hoje, o quanto os irmãos são entusiasmados com a obra de Deus, com os feitos de Deus ao longo desses 25 anos. Se a gente for sentar e fazer uma mesa redonda, a gente vai ouvir muitos e relevantes testemunhos dos pastores e dos irmãos como igreja. E aí, irmãos, eu penso que memoriais precisam ser lembrados. Quando a gente lê no livro de Josué, no capítulo 4, quando o povo de Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, cada líder de uma tribo separou uma pedra, ergueu ali um altar, para que os filhos dos filhos, as gerações futuras, pudessem lembrar do que Deus fez com aquela gente, com aquele povo. Então, o altar de pedras, após a travessia do Jordão, foi chamado de memorial, para que amanhã os filhos possam lembrar os feitos de Deus na geração dos israelitas, na geração do povo de Deus. Por isso, quando a gente lê o Salmo 126, que é um salmo pós-exílico, o texto vai dizer assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, que fatos, milagres, sinais que aconteceram ao longo da trajetória dos 25 anos da Betel precisam ser lembrados, precisa estar escrito no memorial para a gente lembrar dos feitos de Deus na nossa vida. Eu cheguei hoje aqui, o Hércules
me cumprimentou, mas estava de máscara. O senhor não está lembrando de mim, o senhor que me batizou. O senhor batizou minha mãe. E toda vez que eu venho aqui, alguém se apresenta a mim: pastor, foi o senhor que me batizou, né? E aí eu sou obrigado a lembrar, não é, como foi tão bom a minha passagem aqui no Gama. Quanta história, quantas vidas, quantos obreiros. Aqui está o Francisco, meu primeiro seminarista que eu enviei para o STEB. Então, irmãos, foi o primeiro vocacionário da igreja que eu enviei para o seminário, e a gente lembra com alegria, não é? Do Henrique, do Edinho, do Antônio, da Sônia. Quanta coisa maravilhosa Deus fez. E a Betel, para mim, é a continuação dessa obra maravilhosa que o Senhor tem feito aqui no Gama. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu gostaria de chamar o Francisco para vir ler um texto aqui para mim. Estou com saudade da voz dele. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos fica entre Gênesis e Apocalipse. É porque eu não sei. Atos 4, você vai ler de 32 a 37. Amém. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Tema da minha palavra nesta noite: o perfil de uma igreja relevante. O perfil de uma igreja relevante. Fiquem com a Bíblia aberta aí no livro de Atos. 25 anos, é uma data memorável, é uma data para a gente lembrar os feitos de Deus nesta celebração, mas também, a partir de hoje, vocês devem projetar coisas notáveis, coisas maiores do que aquelas que o Senhor fez em 25 anos. A Bíblia diz que se a gente crer no poder que há no Senhor Jesus, nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Então, igreja, atenção para a palavra desta noite. Eu penso que vai ser gravado. Quem é pastor, seminarista, obreiro, pode anotar. Eu quero que vocês saibam o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos é a ata da igreja primitiva. É chamado de Atos dos Apóstolos, mas também de Atos do Espírito Santo. Aqui está o registro de muitos milagres e maravilhas que Deus fez por intermédio da igreja em Jerusalém, por intermédio dos apóstolos. No capítulo 1 está aquela promessa que ninguém pode esquecer: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, capital da província, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, a Bíblia diz que estavam 120 irmãos orando, 12 células de 10, ou 10 células de 12. 120 orando, quando de repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda aquela casa,
e o Espírito Santo foi derramado, e muitos falaram em línguas, e o evento, o falar em línguas aqui é dialetos no grego, porque depois daquela manifestação, eles puderam testemunhar para as nações que estavam ali na sua própria língua. Em 1 Coríntios 12, falar em línguas é glossolalia, é falar em mistério com Deus. Aqui em Atos 2 é dialetos, o milagre das nações que estavam ali naquela cidade, ouvir o judeu pregando na própria língua daquela nação, mistério de Deus. E aí começa o avivamento naquela igreja. No capítulo 3 o coxo anda, Pedro e João vêm orar, e aí aquele homem que jazia à porta do templo há anos pedindo esmola, agora recebe uma bênção inusitada, uma bênção inimaginável. Pedro e João dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele entrou no templo pulando, cantando, gritando, como a gente acabou de cantar aqui, uma muvuca em Jerusalém. Prenderam Pedro e João, e Pedro no capítulo 4, perante o Sinédrio, vai dizer: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esse homem andou em nome de Jesus. Esse Jesus que é a pedra de esquina que vocês rejeitaram. E no verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu e debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aí no capítulo 4, esse texto que o varão leu aí: em cada alma havia temor, havia abundante graça derramado na igreja, ninguém tinha falta de nada, havia um espírito de liberalidade, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, traziam a oferta aos pés dos apóstolos, e havia um espírito, o povo estava com a percepção aguçada para que ninguém passasse necessidade naquela igreja. A cada dia acrescentava o Senhor o número dos que iam sendo salvos. A igreja caía na simpatia de todo o povo. Havia sinais, prodígios e maravilhas. No capítulo 2, de 37 a 47, houve 3.000 almas convertidas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. 4 áreas tremendas de preservação naquela igreja. Eles perseveravam no estudo da palavra, na doutrina, buscavam conhecer. Por isso, irmãos, o perfil de uma igreja relevante como a Betel, e daqui por diante precisa ser mais ainda, tem teologia, tem ensino, tem didaquê, tem aprendizado. Teólogo, não, irmãos, nós como igreja precisamos entender o que é teologia. Theos é Deus no grego, logia é estudo, é aprendizado, e todo crente tem que aprender a palavra, tem que conhecer a palavra. Teologia vai te levar a estudar mais sobre Deus, a conhecer Deus, os atributos de Deus. Ele é no original, não é? Nos atributos naturais ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, imutável, tremendo, longânimo, benigno. Seus atributos morais, ele é amor, santidade e justiça. E esses traços do caráter de Deus precisam estar em nós como igreja: amor, santidade e justiça. Aleluia! O amor de Deus é incondicional, a essência de Deus é amor. E em 1 João 4,8 a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João 13 diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em 1 João 3, de 15 a 17 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
O amor é mais forte do que a morte. E na poesia de Paulo, 1 Coríntios 13, o verdadeiro amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não arde em ciúmes, não busca seus próprios interesses. E esse amor jamais acaba, é o amor ágape. O amor tem uma força que os irmãos não imaginam, e uma igreja relevante não pode prescindir da prática do amor ágape, o amor verdadeiro. A essência de Deus é amor. Mas irmãos, a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso, é Jeová El Shaddai, para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. É esse Deus que a Betel, que uma igreja relevante precisa conhecer em profundidade e retratar esse traço do caráter do Senhor. Ele é poderoso. Olha, a afirmação está no imperativo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos. O profeta vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Romanos 8:31-39, cântico de vitória, Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oséias 6:3, o profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E no livro de Daniel 11:32, a parte B, o profeta Daniel vai dizer: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Esse é o Deus da Betel, o Deus de Daniel, o Deus de Elias. Quando você vê Elias, enfrentando 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, quando você vê um daqueles amigos de Davi, eles sozinhos mataram 800 homens, não é hipérbole bíblica não, é Deus agindo na nossa vida. Josafá, em 1 Crônicas 20, 3 exércitos se levantam contra ele, ele clama a Deus, ele fita o olhar no Senhor, e aí Deus diz: estejai quieto e vede o livramento. Um estrategista de guerra ia dizer que era uma loucura. Como é que se ganha uma guerra ficando quieto? 3 exércitos vêm contra Josafá e Deus manda ele ficar quieto. Ele orou, convocou toda Judá para orar e jejuar, e a Bíblia diz que Deus desbaratou os inimigos e morreram todos. 3 exércitos, Josafá ganhou deles quieto, só dando glória a Deus e aleluia. E agora ele manda pegar o quê? As armas. Como é o termo que usa isso aí mesmo. Pegou tudo, sobrou nada. Irmãos, que coisa tremenda. Então, teologia, uma igreja relevante, ela tem ensino, ela tem didaquê, conhece as doutrinas básicas da fé cristã, e ela tem conhecimento do Deus a quem serve. Esse é o perfil de uma igreja relevante. Não brinque com crente não. Crente que ora, igreja que busca a Deus. Vocês viram o que acontece em Atos 12? Mataram Tiago ao fio da espada, pensaram que a igreja ia desanimar, a igreja foi para a oração. Prenderam Pedro, e a igreja começou a orar, Deus mandou o anjo e soltou Pedro. Uma guarda de 16 soldados, Deus mandou um sono profundo, e Pedro saiu tranquilo da cadeia. Se apresentou lá outro grupinho que estava orando, a menina disse: é Pedro que está batendo aí na porta. Não é possível.
e o Pedrão estava lá, firme nas promessas e alegre na esperança. Que coisa tremenda, irmãos. Então, o perfil de uma igreja relevante tem teologia, mas uma igreja relevante também tem teocracia, governo de Deus, comando de Deus, soberania de Deus. O grande problema na igreja brasileira hoje é que se esqueceram da teocracia e o homem passou a ocupar o lugar de Deus. Então, irmãos, a igreja precisa resgatar a sua identidade de uma igreja teocrática. Aqui, o mais importante não é apóstolo Henrique, nem apóstola Arilma, nem bispo Antônio, nem A, nem B. Aqui, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a igreja tem que ser teocêntrica, dar a Deus o lugar de centro. A igreja do capítulo 3 do Apocalipse errou, pecou redondamente, porque se deixou tomar por um espírito de soberba. E aí disseram: temos tudo, não precisamos de nada. E aí Jesus deu o conceito daquela igreja: és pobre, miserável, cego e nu. E aí na sequência vem o conselho: aconselho que de mim compres ouro fino, poder de Deus. O ouro fala de poder. Vestiduras brancas, na tipologia bíblica, isso fala de santidade. Colírio para os olhos, fala de visão. E aí ele diz mais no final daquela conversa com o líder daquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. E a igreja, quando entende teocracia, ela assume o perfil de João Batista, quando preparou o caminho para o advento do Messias, organizou tudo para a chegada do Mestre. E lá no capítulo 1 do Evangelho de João, quando Jesus aparece, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizei com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar-lhe as alpercatas. E aí eu penso, né? João dá uns passos atrás e diz: e importa que ele cresça e que eu diminua. E aí Jesus diz: João, dos nascidos de mulher, nenhum profeta é maior do que você. Aleluia, pode aplaudir. Então, quando a igreja entende a bênção de que é o caminho da humildade e dar a Deus o lugar de centro, ela torna-se uma igreja relevante, um agente aglutinador, um agente de transformação, uma igreja que vai impactar a sua geração e fazer diferença na comunidade. Importa que ele cresça e que eu e você diminua. A Ele e somente a Ele a honra, a glória, a exaltação e o louvor. Quando Paulo ora pela igreja em Éfeso, ele pede 4 coisas bem objetivamente. Capítulo 3, de 14 a 21. Primeiro, ele ora para que a igreja tenha homens e mulheres, membros, cheios do Espírito no homem interior. Gente curada, gente sarada, cheia do Espírito no homem interior. E aí de joelho ele ora ainda e pede, dos versos 17 em diante, famílias enraizadas, arraigadas e edificadas no amor. Aí vem o verso 20, uma igreja que tem homens e mulheres cheios do Espírito
na sua interioridade, famílias coesas, unidas, arraigadas, enraizadas e edificadas em amor. É uma igreja que conhece o Deus que opera milagres. O texto que foi lido, e no capítulo 2 também de Atos, diz que havia sinais, prodígios e maravilhas que eram feitos por meio dos apóstolos. E aí a oração de Paulo termina pedindo que na igreja de Éfeso haja uma adoração profunda. Se dê a Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e louvor. Isso é teocracia. Quanta divisão de igrejas, quanta divisão de denominações, quanta divisão de ministérios por causa de gente querendo mandar na igreja. Eu lembro do pastor Vilarido dizer que quando uma família batia no peito e dizia: eu sou fundador desta igreja, a igreja nasceu na minha casa, ele dizia: o fundador da igreja é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, é a cabeça da igreja e é o sumo pastor da igreja. Eu e você somos apenas cooperadores. E aí, como pastor de igreja batista há muito tempo, quanta situação delicada eu enfrentei em assembleias para decidir picuinhas. E aí eu lembro de uma assembleia, numa igreja agora em Goiânia, passaram 1 hora para decidir aonde botar o bebedouro da igreja. Discutiram 1 hora aonde botar o bebedouro da igreja. Porque a família A queria que fosse perto dos banheiros. A família B queria que fosse longe dos banheiros. A família C queria que fosse não sei aonde. Aí outra assembleia lá, que eu soube de um colega em Goiânia, fim de ano, alguém na assembleia disse: pastor, está na hora da gente pintar a igreja está muito suja, e eu proponho que se pinte de branco, porque branco fala de santidade. Aí o povo: amém, amém. A irmã propõe, apoio, está aprovado. Aí um segundo diz: pastor, eu tenho uma proposta também, vamos pintar de azul, fala do céu, azul celeste. Alguém apoia o azul? Amém, aleluia, glória a Deus. Aí um outro disse: pastor, eu sou radical, vamos pintar de vermelho, sangue do cordeiro. Vamos botar um vermelhão aí, sangue do cordeiro. Alguém apoia, apoia. Aí um outro mais equilibrado disse: gente, não vamos espiritualizar as coisas. Eu sugiro um cinza discreto, um cinza Londres. Alguém apoia, apoia. Já tinha 4 cores: branco, azul, vermelho e cinza. Mas alguém quer propor outra cor? Aí ninguém quis mais. Aí o pastor: irmãos, como presidente da mesa, no uso das minhas prerrogativas, eu decido que quem propôs azul traga um galão de 18 litros. O de branco, 18 litros. O de vermelho, 18 litros. O de cinza, 18 litros. A igreja vai comprar um tonel daquele grande. Vamos misturar as 4 cores. E a cor que der, a gente pinta. E aí os irmãos imaginam, né? A tinta ficou cor de burro quando foge. Então, irmãos, quanto tempo perdido em picuinha, em coisas de só menos importância, quando a gente tem essencialidades, urgências, para que a igreja possa atuar. Mas uma igreja relevante, em terceiro lugar, ela tem teofania, manifestação da glória de Deus. Mateus 17, Monte da Transfiguração, Jesus convida quem? A liderança da igreja, Pedro, Tiago e João, para orar no monte. A igreja não pode prescindir da prática da oração, sobretudo quando ela está diante de lutas, de desafios.
precisando da orientação do céu. E aí o Senhor convidou Pedro, Tiago e João para orar. De repente, uma nuvem prateada cobriu aquele lugar. A voz tronitoante do céu, a voz do Pai, veio até eles e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O que é isso aqui? Uma ordem vital. Uma igreja relevante precisa ouvir a voz do Senhor. Por isso, no Apocalipse, a frase chave e emblemática qual é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, uma igreja relevante, ela é sensível à voz do Espírito, a voz de Deus. Então nós precisamos experimentar esses momentos de teofania, glória de Deus. Moisés está lá, e aí de repente a sarça começa a queimar, queima, mas não consome, e aí ele ouve a voz: Moisés, Moisés, tem uma missão para você, vai lá libertar o meu povo. Mas Senhor, logo eu sou pesado na fala, eu tenho dificuldade para... É você que vai, é você. E quando você encarar Faraó, você vai dizer: eu sou, me enviou. Isso é teofania, manifestação da glória de Deus. Então, havia na igreja em Jerusalém sinais, prodígios e maravilhas. A gente precisa resgatar esse ambiente onde a glória de Deus toma conta do ambiente. É uma atmosfera de glória, de graça. Do altar, toda a plateia é contagiada. Há uma unção inquestionável. A coisa flui. O Espírito Santo tem livre curso para adornar a igreja com dons. E um tem línguas, e outro profetiza, e outro interpreta, e o outro tem cântico espiritual. E aí, meus irmãos, a glória de Deus se manifesta tremendamente no seio da igreja. Uma igreja relevante, uma igreja que vai impactar a sua geração, é uma igreja que tem teologia, ensino, doutrina, conhecimento da palavra. O meu povo padece por falta de conhecimento. Jesus disse aos líderes da seita dos saduceus: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então a igreja presta atenção à ordem. Tem gente que quer o poder, mas não quer conhecer a palavra. A ordem aqui de Jesus é: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. É um erro que a igreja comete, não estudar a Bíblia, não conhecer a palavra e não conhecer a teofania, a manifestação do poder de Deus. Então, que o conceito da Betel aqui no Gama seja o seguinte: olha, ali tem uma reunião na quarta ou na quinta, naquela igreja ali o povo ora, e os milagres acontecem. E o diabo aqui não tem vez não, que o povo está pagando preço, o povo ora. E meus irmãos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Então a igreja tem que estar de tanque cheio, cheio da palavra, cheio da graça. Havia, Francisco leu aqui, havia naquela igreja o quê? Abundante graça. Todos eram cheios do Espírito Santo. Quando você está de tanque cheio, quem já viajou e acredita que a gasolina vai dar, aí de repente o ponteirinho começa a secar, você não chega no destino, e aí você bota qualquer gasolina. Não é melhor a gente parar em qualquer posto, não importa o preço, não importa a qualidade da gasolina, vamos abastecer. Agora, se você tem tanque cheio,
você não precisa botar qualquer combustível, você não precisa botar qualquer coisa, você está de tanque cheio. Efésios 5,18. O que é que diz? Enchei-vos do Espírito Santo. Na versão inglesa, continuai sendo cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o profeta Joel no capítulo 2 diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos sonharão, e a manifestação da glória de Deus não pode parar. Esta é uma igreja relevante, uma igreja onde ninguém quer perder um culto, ninguém quer sair. A coisa está tão gostosa, o ambiente, a igreja caía na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava o Senhor o número dos que iam sendo salvos. E aí, em segundo lugar, eu quero dizer que uma igreja relevante, além de teologia, teocracia, teofania, esta igreja relevante, além do ensino, da doutrina, didaquê. Olha, irmãos, isso é uma pesquisa que eu fiz sobre a igreja de Jerusalém. Quando o decidido se convertia, ele ia para uma classe chamada didaquê, doutrinas básicas, fundamentos da fé. O que é pecado? O que é santidade? O que é céu? O que é adoração? O que é louvor? Quais são as prerrogativas do pastor? O que é a igreja? Qual é a missão integral da igreja? Você tem que aprender isso para responder aquela indagação lá das epístolas de Pedro. Olha, vão pedir a vocês a razão da vossa esperança. Você tem que estar tão preparado na palavra para dizer como Paulo em 2 Timóteo 4, prestes a morrer: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas nessa igreja, pelo que a gente leu, havia koinonia, palavra grega para comunhão. Ninguém tinha falta de nada. Oravam, tinham doutrina dos apóstolos, oração, comunhão, koinonia, e partia o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Olha que ambiente salutar, saudável. Doutrina, comunhão, koinonia. É Salmo 133 aqui na prática. Ó quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce. O óleo na Bíblia fala de quê? Do Espírito. Quando a igreja tem essa comunhão forte, a unção desce. O óleo fresco da unção é derramado. É como o orvalho do irmão. Sabe o que é isso? Produtividade. A igreja ganha almas, a igreja cresce, vê milagres, há uma produtividade extraordinária, crescimento natural da igreja. E como é que o salmo termina? Aí nesse ambiente de palavra, de teofania, de teocracia, de graça de Deus, abundante graça, todos cheios do Espírito, todos têm o mesmo sentimento, todos falam a mesma linguagem. Nesse ambiente o que é que acontece? O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É assim que termina o salmo. Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Todo culto tem testemunho. Se o pastor chamar alguém aqui agora para dar um depoimento, um testemunho, todo mundo tem bênção para contar. Por quê, pastor? Está lá em Efésios capítulo 1, que eu e você já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Sabe qual é a minha e a tua identidade, querido? Tu és filho, tu és herdeiro. Tu és filho, tu és herdeiro da bênção da graça de Deus. Então nós já somos abençoados. Quando alguém me liga, e aí varão, eu estou na bênção. Minha linguagem é essa. Porque lá no Recife, na minha terra, quando alguém está enfrentando um probleminha,
E aí, varão? Estou lascado. Aí eu digo de cá, lascado está o diabo no inferno. Tu está na bênção, meu irmão. Aí lá no Pará, pastoreei em Belém, os irmãos tinham mania de dizer, está russo, está Ucrânia, é guerra, é luta. Vocês já viram que tem irmão que a linguagem é só essa? É guerra, é luta, é alegria, irmão. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Canta e te alegra, igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas nessa igreja havia uma diaconia top. Cadê os diáconos dessa igreja? Onde estão os diáconos desta igreja? Diáconos. Vocês sabiam quem é o principal diácono da Bíblia? Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então note que a leitura que o Francisco fez em Atos 4, ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Ei, pastor, o obreiro lá, que eu sou da cobertura, está precisando de uma gravata. Está aqui a minha, pode levar. O relógio, pode levar. Tem miséria não, é bênção. É dando que se recebe. Irmãos, quanto mais eu dou camisa, eu ganho camisa. Eu estive agora em Caldas Novas com minha mãe, esqueci minha sandália, quase que eu comprava uma, achei caro. Cheguei hoje na casa do apóstolo, tinha uma sandália novinha na cama. E o texto bíblico, quão formosos são os pés, sandália top. É bênção demais, irmão. É dando que se recebe. Então nós fomos chamados para servir. Naquela igreja havia uma diaconia tremenda. Então, como disse a varoa, não precisa o título, o cargo. Irmãos, nós precisamos não mais de leatas, mas leatos. Ninguém aqui tem que estar preocupado com cargo, mas cada um leva a carga um do outro. Dá o suporte. Levar a carga é dar o suporte, dar uma força. Ajudar, apoiar, socorrer, acolher. Esse é o papel da igreja. Irmãos, domingo, sábado, eu fui com minha esposa e 2 jovens da igreja num bairro distante de Goiânia. 40 minutos de carro. Quase de Goiânia a Anápolis. Na casa de uma mulher não crente. Uma irmã conseguiu uma área lá para reunir dezenas de crianças, famílias pobres, carentes. Levei meu jipe cheio de cesta básica. A pastora fez os saquinhos de pirulito, chocolate, balinha para os meninos. Levamos bolo, refrigerante. Sabe o que me impressionou nessa visita, apóstolo? Ao redor da casa que eu fui, tinha tudo que é igreja, de tudo que é denominação. E aquele povo lá necessitado, carente. Eu vim lá do centro de Goiânia, fui lá para socorrer aquelas famílias com cesta básica. E aí a gente ouviu o depoimento de um, de outro. Famílias carentes em todos os sentidos. E aí fizemos o propósito de levar a cesta mensalmente para aquela comunidade. Porque Deus nos chamou para servir. Isso é o ministério da diaconia. Ninguém aqui pode ter falta de nada. Agora um detalhe, irmãos. Se você está necessitado de uma ajuda, peça. Porque tem pobre orgulhoso. Tem gente que a gente quer ajudar. Não. Esse dia um irmão chegou para mim, pastor, fui propor ajudar a construir a casa de um pedreiro da minha equipe. Ele disse, não preciso não. O senhor tem alguém aí na igreja que precisa construir? Eu digo, tem. Aí a gente juntou com esse irmão, que mexia com obra, convoquei toda a igreja e construímos a casa da irmã Tonha. Lá, quem vem de Anápolis para Goiânia, em frente ao galpão da Novo Mundo, tem um lugar chamado Recanto dos Sonhos.
Vale dos Sonhos, é Recanto também. E fizemos a casa da irmã Antônia, ficou top. Aí o construtor, que é o sogro da Keila, que fez o projetinho, tudo, e nós ajudamos, a casinha ficou completinha. Tiramos foto, fizemos um churrasco. Aí o José Orlando perguntou para a irmã Antônia: Tonha, eu recebi uma proposta de 170 mil na tua casa. Sério, irmão? A casinha, quando ficou pronta, ficou valendo 170 mil. A irmã Antônia ficou mais alegre do que pinto no lixo, com a casinha nova que ela ganhou, diaconia da igreja. Nós fizemos essa casa. E por fim, uma igreja relevante, ela tem querigma. Essa palavra no grego significa proclamação do evangelho, pregação missionária. A quem? Olha lá, a missão integral da igreja, decisão de Lausanne, num congresso na Suíça, com mais de 70 líderes do mundo. A missão da igreja é levar o evangelho a todo homem, ao homem todo, em todo tempo e em todo lugar. Pregar o evangelho a todo homem, ao homem todo, corpo, alma e espírito, em todo tempo e em todo lugar. Percepção aguçada, visão. Erguei os olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. E aí, a igreja não pode parar de ganhar almas, de abrir frentes de trabalho, de ir a lugares difíceis, a regiões inóspitas. Temos que, olha, o pastor me falou que tem uns 10 a quem ele tem parceria aqui fazendo a obra. Já pensou a gente unir essas igrejas e fazer um esforço missionário numa cidade do Nordeste, plantar uma igreja, botar um obreiro, sustentar? É a igreja na prática do querigma. Aqui no livro de Atos, vocês vão ver a igreja pregando o evangelho no mercado, de casa em casa. Aonde mais? Lá para os homens líderes da religião, né? Em todo lugar o evangelho estava sendo pregado. Que Deus abençoe a Betel nos seus 25 anos. E eu termino a minha palavra, atenção, fazendo uma proposta a apóstolos Henrique e Arilma, aos pastores e líderes aqui, todos os membros. O perfil de uma igreja relevante tem tudo isso que eu falei e muito mais. Mas agora eu quero que você olhe para a igreja, olhe para a situação do Brasil, olhe para a luta que nós estamos enfrentando. Eu vi uma estatística hoje na CBN do número de crianças estrupadas. Este ano, mais de 150 mil crianças foram violentadas sexualmente, e a maioria por familiares. A igreja precisa ter creche, a igreja precisa ter escola com princípios, a igreja precisa ter ministério com família. E aí o que é que eu quero propor? Que eu estou falando isso na minha igreja, e isso vocês podem fazer uma pasta, um documento. Começa com Arilma, com Henrique, com Antônio, com Edinho. Que igreja eu quero deixar para os meus netos? Faz uma carta. Carta do apóstolo Henrique às gerações futuras, primeira epístola. A igreja que eu quero, a igreja que eu sonho para os meus netos, para o futuro, é uma igreja que tenha isso e isso e isso. Escreve, faz um documentário. Cada líder da igreja, cada membro da igreja, faz uma carta. Eu estou com mais de 60, então eu não vou chegar a 120, dificilmente. Então eu estou mais para lá do que para cá. Então eu já vou fazer uma carta para os meus netos. Eu tenho 6 netos, e eu vou fazer carta para eles, dizendo que tipo de igreja eu quero para eles. Eu quero uma igreja que tenha teologia, teocracia, teofania, didaquê,
comunhão, querigma, uma igreja onde haja sinais, prodígios, maravilhas, porque as escolas estão aí ensinando coisas terríveis, e a juventude toda tatuada, brinco, cabelo amarelo, azul, cor de rosa, a coisa está, é as calças rasgadas, furadas, o negócio está totalmente fora da visão, e a gente precisa orientar os filhos na bênção. Provérbio 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Deuteronômio, lá no capítulo 6, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, inculca na mente da criança a doutrina da palavra. Então a pastora Angélica disse aqui, nossos filhos são pastores conosco. Eu estava agora na Flórida, na Batista de Lagoinha, com André Valadão, minha filha mais velha frequenta lá, e do meu lado estava o meu neto, Mateus, 11 anos, é o meu primeiro neto, e na hora do louvor, da adoração, como aqui, esta noite, ele começou a chorar, ele começou a falar em línguas, ele começou a se quebrantar, e eu louvei a Deus por ver o meu neto sendo um adorador. Então, 25 anos da Betel, deve ser agora um novo ciclo, um novo tempo, uma nova história. Escrevam cartas, creiam e falem, Deus, nós queremos ver na nossa igreja o que havia lá em Atos. É a igreja dos meus sonhos, sinais, prodígios, maravilhas, abundante graça, ninguém tendo falta de nada. Fique em pé, dê um louvor a Deus aí. Atenção, igreja, esse vai ser um momento sério, um momento profético. Podem vir aqui. Eu quero convidar o Henrique. Ele depois vai dar a bênção e continuar a reunião, mas o Espírito me orienta a esse momento. Vem para cá, Francisco. Foge não, você é obreiro. Tem mais apóstolo aí, bispo, pastor, evangelista. Quero todo mundo aqui. O apóstolo Henrique vai se ajoelhar. Nós vamos dar as mãos. Nós vamos dar as mãos aqui, fazer um grande círculo. Vem cá, Angélica. Fecha o círculo aí. Diminui aí. Pode fechar mais o círculo. Numa igreja relevante há sinais, prodígios e maravilhas. E eu creio que todos nós que estamos de mãos dadas aqui, cremos em milagres. Amém. Atenção, igreja, todos com as mãos erguidas para o lado de cá. A igreja aqui já me ouviu dizer, Deus me curou de leucemia. Deus curou minha mulher de artrite e artrose. Deus me curou de leucemia. De uma hora para outra, um diagnóstico, pastor Josafá, com leucemia crônica. Eu tenho tudo isso escrito pelo médico. Leucemia crônica. Angélica, artrite e artrose. E a médica disse, você vai morrer com isso, vai conviver com isso. Nós saímos do gabinete da médica dizendo, não aceito, não nasci com isso. E eu fui para os pés de Deus quando diagnosticado com leucemia. 3 meses depois, eu fiz os exames outra vez, levei para o médico, curado. Pregou na minha igreja uma missionária de Nova York, chamada Eunice Bennett, e ela desceu do púlpito, foi até onde eu estava, meu servo, eu estou te curando hoje, e Deus está te prolongando os teus dias de vida na face da terra. Keila e Henrique, minha filha e meu genro estavam atrás, e aí o meu genro perguntou, teu pai está doente? E aí minha filha disse, se estava, Deus curou. Porque eu não tinha falado nada, nem para a igreja, nem para a minha família, do diagnóstico que eu recebi. Fui para os pés de Deus sozinho, e Deus curou. Fiquei feliz com a melhora do Henrique.
O milagre já começou, mas nós vamos orar agora pelo milagre completo. Uma igreja relevante tem sinais, prodígios e maravilhas. E agora, como líderes, como obreiros e a igreja de mãos erguidas, nós vamos clamar ao céu e orar pelo milagre completo, para a glória de Deus, para a surpresa dos médicos, para um grande culto de ação de graça que nós vamos dar aqui, quando a médica portuguesa vier aqui e disser: pois, ele está curado. Então, irmãos, abra sua boca agora e profetize o milagre na vida deste varão. Igreja, abra a boca e vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, estamos aqui em um círculo de oração, fazendo aos céus um clamor para que o teu filho receba o toque. Aleluia. Igreja, dê um aplauso ao Senhor. Amém. Fica aqui só os bispos de presidente externos e os levitas, liberando unção sobre eles, de crescimento, de multiplicação, de vitória, e a igreja vai estar em concordância em nome de Jesus. Amém? Vamos começar aqui. Cadê meu celular aqui? Com o bispo Osimar. Cadê ele? Não, você vai orar aqui. Sim, é um. Então nós vamos. Tem mais alguém lá? Tem mais alguém para cá? Tem dois pastores. Então vem aqui à frente que eu vou. Os amados são de Paracatu acompanhando o bispo Osimar. Fica aqui à frente, por favor. Ah, o pastor está aí, menino. Pastor Tobias e pastor? Elbert. Eu guarda-costa. Eu perdi aqui o negócio. Meu Deus. Isaac, por favor. Vê se tu abre aqui essa cobertura. Se acontecer alguma coisa aí. Vamos estar orando aqui. Estenda suas mãos para Paracatu. Fica naquele lado de lá. E vamos abençoar. E uma das coisas que mais tem orado lá é para que não haja separação nas famílias lá em nome de Jesus. Estenda as mãos para o bispo Osimar e para os amados que estão aqui à frente. Amém? Pai querido, nós abençoamos, ó Deus, bispo Osimar, bispo Josilene, toda a sua equipe, pastores, a sua igreja, as suas congregações, e nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Receba a unção para uma multiplicação até dezembro, em nome de Jesus. A unção de prosperidade venha sobre ti, que você possa, em nome de Jesus, terminar a construção daquele templo para o louvor e para a glória de Deus. A provisão virá do Senhor e nós aqui os abençoamos em nome de Jesus. A tua saúde se fortaleça e que você seja instrumento daquela cidade para restaurar muitas famílias ali em nome de Jesus.
repreendendo os demônios que agem naquela cidade, trazendo divórcio e separação em nome de Jesus, traições ali, ó Deus, e nós agora anulamos e declaramos que ali haverá famílias abençoadas, estruturadas, que vão casar e não vão separar, porque terão aliança no altar do Senhor, ó Pai. Assim nós abençoamos Paracatu com um novo tempo, com um novo em nome de Jesus. Aplauda aí, Paracatu. Já pode descer. Vamos chamar aqui Cidade Ocidental. Lembrando que o Ministério Nova Vida em Paracatu. Cidade Ocidental, Bispo Sandro e Carmen, Ministério Vale Armon. Onde eles estão? Venham aqui à frente, os amados de lá. Desse tamanho eu não vejo. Se fosse pequeno, então. E esses amados estão conosco há muito tempo. Vamos estar orando por eles. Quero convidar aqui o Bispo Edson para estar orando. Foi ele que nos apresentou esse casal. E nós vamos estar concordando aqui com Jesus. Senhor, nós declaramos diante da Tua presença esse ambiente profético, esse ambiente que o Senhor moveu para este momento e para esse instante. Pedimos a Tua mão de vitória, poderosa e tremenda sobre aquela cidade. Age sobre todo ocidental, coloca a Tua mão sobre a vida dos bispos, usa-os com autoridade. Senhor, Sandro e a Carmen, Pai, sejam profetas naquela cidade, sejam, Pai, usados como já tem sido, que ali aonde eles estão, Senhor amado, hoje, firmando, colocando os seus pés, Senhor, em um local próprio, que seja ali um local profético, um local aonde muitas vidas virão àquele lugar para serem salvas, muitas vidas serão, Pai, curadas, serão saradas, serão abençoadas, que, Pai, vidas e famílias vão romper diante da Tua presença para a Tua glória, como servos, como famílias, servas do Senhor. Pedimos a Tua graça, Pai, permanente sobre a vida desses Teus filhos, para, Senhor, suportar, Senhor, toda a luta e poder, Senhor, vencer a cada etapa, a cada instante, Senhor, para a glória e para o louvor grandioso do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos estar orando pelo Ministério em Santa Maria, Ministério Redenção, Bispos Wanderson e Neide. Estão aqui. A Bispa Arima vai estar orando. Os amados 3 casais de pastores que estão acompanhando. Pode vir aqui à frente. Nós estamos orando pelo Ministério Redenção em Santa Maria. E futuramente, quem sabe, amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos estender as nossas mãos e declarar a bênção em nome de Jesus. Senhor, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção de termos Pai, a amizade, a parceria dos bispos Wanderson e Neide, juntamente com o seu Ministério Redenção, com a sua equipe ali de liderança, estes casais, papai, que têm nos recebido ali, que têm se dispostos também a fazer a tua obra a cada dia. Que seja renovada as suas forças, papai, que sobre eles esteja a unção transbordante do Senhor, sabedoria, graça, e quando, papai, eles estenderem as suas mãos, abrirem os seus lábios para declarar a bênção, para profetizar a cura, os milagres, para profetizar salvação, libertação naquela cidade, que o Senhor seja com eles, papai, saindo adiante deles, respaldando, Deus, o seu trabalho, o seu amor, o seu desprendimento para fazer a obra do Senhor. Assim nós os abençoamos e declaramos sua casa, suas
casas, declaramos suas famílias, declaramos o ministério ali, Deus, prosperado, que possa expandir, Pai, a sua tenda para a direita, para a esquerda, adiante e atrás, e que eles possam se alegrar na obra do Senhor, que não será uma obra penosa, mas será uma obra gloriosa, de alegria, de prazer, de contentamento, porque eles se alegrarão na presença do Senhor, em ver as maravilhas que Deus fará através deles. Assim nós o abençoamos, desde agora para todos sempre, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos chamar aqui os amados de Formosa, Ministério Vida Nova, Bispo Aurílio e Rita. Amanhã estão completando 25 anos, mas é de casamento. Os amados aí de Formosa, venham aqui à frente. Bispo João Carlos, por favor, venha orar. Maravilhoso Deus, colocamos diante de Ti, Pai, Teu servo, Senhor. Diáconos como o Senhor os ungiu, bispos como o Senhor os consagrou, com a responsabilidade, Senhor, e uma unção sobre uma igreja, Pai. Nós abençoamos, Senhor, este ministério, Senhor. Abençoamos, ó Deus, esta casa. Cada homem, cada mulher, jovem, criança que o Senhor separou para estar ali, ó Deus, que essa igreja venha crescer na Tua presença, que essa igreja venha ser curada, transformada, renovada todos os dias e usada por Ti, Senhor, com autoridade sobre esta terra, como o Senhor assim determinou, Pai. Abençoa o Teu servo, Pai, no nome de Jesus, e usa como instrumento vivo em Tuas mãos, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Que eles tenham saúde no ministério, na sua casa, nas suas emoções, e que os seus sonhos venham à realidade no tempo que se chama hoje. No nome de Jesus, amém, Senhor. Abençoamos pelos 25 anos, ó Deus, de casamento, de aliança desse casal. Eu sei que muitos anos eles ainda vão passar juntos na Tua presença, para fazer a Tua obra. O Senhor vem abençoar ele, o Manassés, ó Deus, sua descendência. E nós Te louvamos por esse casal, e nós profetizamos que eles serão modelo naquela cidade de família, em nome de Jesus, amém. Parabéns pelos 25 anos. Em dezembro eu faço 36 ou 37. Chamar aqui lá do Itapuã, pastor Jorge da Lena, Ministério Avivar. Eu acho que é o mais novo aí mais novo ministério, né? Já estão aqui. Bispo Antônio está por aí, Bispo Antônio. Está orando pelo Ministério Avivar. A próxima reunião, mês que vem, será no Itapuã, dia 13/8 de agosto, às 20 horas. E grande vai ser a bênção. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta mesma unção, Senhor, desta noite nós queremos abençoar, ó Pai, pastora Dalena, o pastor Jorge, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando o seu ministério, Pai, que eles possam ser um ministério que cresça na graça, no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Sobre eles nós declaramos a Tua graça, a Tua unção, Pai. Declaramos saúde, Pai, para os Teus filhos. Declaramos uma equipe unida, Pai, uma equipe em comunhão, Senhor, uma equipe abençoada para fazer esta obra maravilhosa, Pai. E que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja conhecido, Senhor, nesta comunidade para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós o abençoamos com toda sorte de bênção, Pai, para a glória do Teu nome. Que seja uma igreja próspera, uma igreja que cresça, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Assim nós os abençoamos, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Vamos chamar aqui o último dos que estão presentes no Gama Leste, Ministério Super Sobrenatural, Bispo Flávio, Bispo Arlete. Eles foram acometidos de um acidente recentemente. Nós oramos domingo à noite. Quando nós terminamos de orar, eles estavam ganhando alta. Nem teve como avisar para vocês, porque eu já tinha dado a bênção, né? E hoje ele está aqui para a glória de Deus, amém? Está todo moído, mas veio. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o Bispo Flávio. Pai querido, nós abençoamos Bispo Flávio, Bispo Arlete, a sua igreja, ó Deus, sobrenatural. Só venha trazer ali o crescimento, a prosperidade, a provisão, o local próprio para o teu louvor ali, para a tua glória, o crescimento, ó Deus, da sua igreja, até dezembro ali, que ali, naquele local do setor leste, haja curas, sinais e maravilhas, famílias sendo restauradas ali, Deus, que as suas finanças venham crescer, se multiplicar e seus sonhos sejam realizados, ó Pai. Assim nós abençoamos para um novo tempo de restituição e de restauração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos preparar agora para aquele momento muito especial dos parabéns. Nós queremos parabenizar todos os nossos queridos discípulos, ministerial aqui, também externos. Todos vocês fazem parte dessa história. E por isso agora, com muita alegria, nós vamos cantar os parabéns. Depois vai ter bolo, comes e bebes. Mas agora nós queremos que vocês cantem conosco, a uma só voz, os parabéns dessas bodas de pratas tão especial que nós estamos hoje celebrando nesta noite, hoje e amanhã. Então vamos cantar em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Parabéns! Glória a Deus, Senhor. Glória, glória. Aleluias. Aleluias. Levanta sua mão direita, Pai, e receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom.